as melhores enzimas digestivas para vencer a gastrite, o refluxo, a esofagite e a hérnia de hiato. Como que você vai ter uma alimentação rica em enzimas digestivas? Como que você vai fazer para o seu corpo voltar a produzir essas enzimas para você conseguir digerir a comida e ter o prazer de comer, conseguir livrar-se dos sintomas, do empachamento, da queimação, do bolo na garganta. Então fica aqui até o final da live. Deixa eu dar aqui um spoiler para você, ó. Tudo isso aqui que você vai aprender hoje para vencer a gastrite. Bom, para você que não me conhece, eu sou o professor Carlos, o seu professor de saúde digestiva. Eu tenho ensinado para você e para milhares de pessoas como que você vai conseguir vencer a gastrite e o refluxo de uma vez por todas, através do poder de Deus unido aos hábitos desintoxicantes que eu estarei ensinando hoje. Gente, então ó, aqui é o Igor. Se você quiser ver o depoimento do Igor, é só ir aqui no meu Instagram que eu fixei o depoimento dele para você poder ouvir um pouco da história dele. Então aqui tem o Igor hoje, né? O Igor hoje tem o prazer de comer, pode passear com a família, venceu a gastrite, o refluxo, a esofagite. E eu vou explicar para você como. O Igor, ele estava em uma situação que literalmente parecia estar no fim do túnel. Essa foto aqui é dele, viu? Aqui é ele em alguma praia aí, vendo o pôr do sol. O Igor, ele estava praticamente não vendo luz no fim do túnel. Até que o Igor viu uma luz no fim do túnel, a luz do sol. A luz do sol dos hábitos desintoxicantes. E surgiu a esperança dele tratar a gastrite e o refluxo. Ele sofria já há um tempo, alguns anos, de gastrite, refluxo, hérnia de hiato, bolo na garganta. Isso estava gerando muita ansiedade, porque a gente não consegue trabalhar, né? Ele trabalhava em restaurante, muito corrido. A gente não consegue ir para a igreja, ele é católico, né? Então ele é muito devoto ali à denominação que ele segue. Ele também na época namorava. Então assim, a gastrite atrapalhava tudo. Atrapalhava o relacionamento, atrapalhava a questão de ir para a igreja, atrapalhava a questão do trabalho. Ele tinha uma alimentação como qualquer um de nós temos. Ele tentou fazer vários tipos de dietas, vários tipos de alimentação, cortar, por exemplo, café, frituras, alimentos picantes, tudo que dizia frutas ácidas, tudo que dizia que causava refluxo, ele saiu cortando. O que você já retirou da sua alimentação para tentar curar e não resolveu? Escreve aí nos comentários. Então, ó, eu vou dar para vocês aqui um exemplo do tipo de alimentação que o Igor tentou fazer, as dietas que ele tentou e que você também já tentou. E por que que as dietas não resolvem? E o que é que vai resolver? Vou dar aqui para você um exemplo. Ó. A dieta é igual para todo mundo. Ah, coma um pouquinho de mamão, né? Ovos fritos com pão integral no supermercado. Compre o café descafeinado, porque o café normal tem cafeína, mas o descafeinado pode. Coloca adoçante, né? Usa o açúcar demerara. Então você faz esse café da manhã achando que isso vai curar a gastrite. Ou de repente você come uma tapioca, tenta comer algo mais leve e você vê que esse tipo de alimentação ele inflama. Ela inflama porque o café, que é um líquido, não combina com o alimento sólido. O pão integral do supermercado tem vários aditivos que faz com que ele libere toxinas e fermente no estômago e intestino, e isso gera dor, queimação e piora do refluxo. Os ovos são fritos muitas vezes em óleo de cozinha, que são aquecidos, e o mamão não combina com essa mistura. Então você vai sentir muito arroto, muitos gases, muita dor, mesmo comendo tudo o que disseram que era saudável. Por quê? A dieta, ela inflama, mas a alimentação gastroprotetora, ela restaura. Escreve aí nos comentários, a dieta inflama, mas a alimentação gastroprotetora restaura. Então não é só comer comida saudável. Ah, eu já tentei de tudo, eu já tentei fazer todo tipo de dieta, mas você não tentou fazer a alimentação bem combinada, dentro do horário correto, nos intervalos de tempo, na hora certa, na quantidade correta,
com uma quantidade de nutrientes específica, e tem que ser específico para você que tem problema no estômago, não pode ser qualquer alimentação. Então, o Igor também costumava fazer o que você faz. Come um arrozinho com frango, alguns legumes cozidos no almoço, corta a salada crua. Então você vai ali, você vai na esperança de curar o problema, de resolver o refluxo depois do almoço. Você come, faz um arrozinho branco, um frango, um peixinho, alguns legumes no vapor, corta a salada e você pensa, agora eu vou resolver. O que acontece? Quando chega à tarde, você começa a ter refluxo, bolo na garganta, muitos arrotos e muitos gases. E aí você tem desespero, você começa a chorar, você começa a ficar isolado. Vai para o trabalho assim, porque tem que ir, porque tem que pagar boleto. Mas se pudesse, não sairia de casa e ficaria em casa trancada, sem falar com ninguém. É tão grave que às vezes a pessoa não tem nem vontade mais de conversar com o esposo, não tem força para poder brincar com os filhos, energia. Isso é muito triste. Mas Jesus veio para dar vida digestiva em abundância. Se você crê, digita aqui nos comentários um amém. Outra coisa que as pessoas comem aqui no jantar, no jantar eu vou comer uma batata com um peixinho, é mais leve, vou fazer uma sopinha. E aí você vê que você passa a noite inteira com refluxo, a comida não digere, porque está faltando as enzimas digestivas. A alimentação é uma alimentação intoxicante. E além de você comer 3 refeições que inflamam, você ainda sobrecarrega o seu estômago, colocando lanche. Como uma frutinha de manhã no intervalo, como uma frutinha à tarde. É ou não é assim? 5, 6, 7 refeições ao dia. O seu estômago clamando por descanso e você abarrotando ele com comida. Você aqui que é pedreiro, quando você está muito doente, debilitado, com virose, você não precisa carregar mais saco de cimento. Você precisa dar um descanso para o seu corpo, de 1 a 2 dias, para você conseguir voltar a se recuperar. Voltar a conseguir ter força para trabalhar. Não é assim? Assim também o seu estômago. Pare de ficar enchendo ele com comida, com remédio natural, com suplemento, com remédio de farmácia. Então, o Igor, ele não curava a gastrite. Ele só tinha uma gastrite leve. Mas ele achou que tomando remédio natural, fazendo dieta, usando remédio de farmácia, iria resolver o problema. E o estômago do Igor piorava a cada dia, a ponto do Igor sair de uma gastrite leve e agravar o caso dele para uma esofagite. Depois agravou ainda mais, porque a gastrite virou uma pangastrite, que é uma inflamação geral no estômago. E depois agravou ainda mais, porque ele desenvolveu uma hérnia de hiato. E por último, para piorar a situação, ele ficou numa situação que o médico disse: você precisa fazer a cirurgia do refluxo. Só que ele não sabia que o que estava causando todos esses problemas era um estômago debilitado, cansado e enfraquecido. Enfraquecido por toxinas. Então o Igor não sabia que ele precisava desintoxicar. Assim também, você não sabia que você precisava desintoxicar o seu corpo dessas toxinas produzidas pelos maus hábitos. Então o Igor, ele estava entre a cruz e a espada. Ele pensou: ou eu faço um empréstimo, depois vocês vão ver ele falando no depoimento, ou eu faço um empréstimo, eu não sei se era entre 6 a 10 mil reais, ou eu faço esse empréstimo de 6 mil reais para poder pagar a cirurgia do refluxo, ou eu faço a alimentação gastroprotetora. Eu pergunto para vocês, fazer cirurgia do refluxo é um sofrimento? Sim, é um sofrimento, porque depois de uma cirurgia você nunca mais é o mesmo. Todo mundo sabe, quando você deixa o médico abrir o seu corpo, você nunca mais fica do mesmo jeito. Toda cirurgia gera efeitos colaterais graves, ainda que alivie o problema. Ela pode até aliviar o refluxo, mas ela depois se desfaz ou não vai resolver a gastrite. E o outro lado era mudar a minha alimentação, entrar no programa Digestão Plena, fazer o protocolo DP. Então, você tem que escolher, você quer sofrer para piorar ou sofrer para curar. Não tem para onde correr. Eu sei, gente, que ninguém quer sofrer. Todo mundo aqui está esperando que eu fale um remédio milagroso.
que eu chego aqui e falo, é esse remédio, é aquele suco, aquele chá. Mas quem aqui é aluno sabe, não é nenhum suco. Pergunta aqui os alunos que estão falando. Não é chá, não é suco, não é... Eles vão dizer, não é nada disso vai curar, não se iluda. O que vai curar é Deus, através do sol, da água, do exercício, das combinações. É um conjunto de hábitos. É igual uma casa. Você não vai construir a casa só com cimento. Tem que ter o cimento, tem que ter o tijolo, o pedreiro, o servente, o pintor, o eletricista, os móveis da casa, a telha. É um conjunto de coisas que formam a casa. É um conjunto de hábitos que formam a cura, que formam o prazer de comer. Entende? E o Igor disse, e agora? Eu vou gastar esses 6 mil reais para cirurgia, que eu nem sei se vai resolver, ou eu vou gastar menos de 100 reais por mês no programa de gestão plena. Ele disse, olha, o programa natural, eu vou para o programa de gestão plena. E aí ele decidiu entrar no programa de gestão plena e fazer as combinações de gastrite. Aqui é só um exemplo, né? Um biscoito aqui, de aveia com banana e mel, um biscoitinho. Já anota aí para você comer. Aveia, banana e mel, super saudável, protege o estômago, desintoxica, desinflama. Claro que aqui é só uma das combinações do e-book de receitas, né? Mas você pode ir anotando tudo que você vai aprendendo aqui, isso que eu estou falando aqui. Então, esse daqui é o Igor, ele decidiu entrar no protocolo DP. O protocolo DP é como se fosse o GPS, o mapa, ou a Bíblia da saúde. É o mapa que você precisa, com todo o direcionamento para você conseguir voltar a ter o prazer de comer. Além disso, você tem o professor de saúde digestiva, que sou eu, e você tem ali o grupo de amigos. Quem aqui é meu aluno, escreve nos comentários. Eu sou aluno. A Laene aqui, já melhorei de alguns sintomas. A Laene é aluna nova. Bom, vamos falar agora da enzima digestiva, porque eu sei que vocês querem saber o que é que resolve o problema. Carlos, eu não consigo digerir a comida. Tenho muito refluxo, arroto, empachamento, bolo na garganta. Eu como a comida, passa 5 horas e a comida está aqui ainda, aquela sensação de cheio, sabe? Só que eu como porque tenho que comer, porque eu não tenho fome. O que eu faço? Você precisa, gente, de 3 coisas muito importantes. 3 coisas muito importantes. O médico falou que não pode limão nem laranja. Quem aqui é aluno, escreve nos comentários quem é aluno e usa limão e laranja. Coloca assim, eu uso frutas ácidas. Todo mundo aqui que é aluno, escreve nos comentários. Eu uso frutas ácidas. Para fazer aqui quem não é aluno perder o medo das frutas ácidas. Ô Carlos, e por que você passa para ele as frutas ácidas? Porque as frutas ácidas são importantes para a imunidade, para a desinflamação, desintoxicação, para a eliminação de toxinas. Claro que não é só elas, tem outras coisas. A cura do limão mesmo é maravilhosa, que é um protocolo que a gente tem lá dentro. Por que eu estou fazendo isso? Para você entender que tudo que você está aprendendo sobre gastrite é o contrário. Disseram que não pode fruta ácida, o Carlos disse que pode. Disseram que tem que comer 3 horas, 6 vezes ao dia. O Carlos falou que é só 3 vezes ao dia. Por quê? Porque aqui eu estou trazendo para você a informação verdadeira, do que resolve o seu problema, de uma vez por todas, de forma definitiva. Olha a galerinha aí, todo mundo colocando, eu uso frutas ácidas, a campanha aí, eu uso frutas ácidas. Gente, então, 3 coisas que vocês precisam. Vamos lá, anota aí no caderno, gente. Isso daqui é muito importante. Daqui é o ouro. É o ouro da internet, o ouro digestivo. Você não vai achar isso daqui em nenhum outro lugar. Explicando dessa maneira, tá bom? Porque eu vou explicar dentro da ciência, da fisiologia, mas trazendo a visão da medicina natural junto. O seu estômago, para poder fazer a digestão, ele precisa de pepsina, lipase e ácido do estômago, que é o ácido clorídrico. Escreve aí no caderno. Eu tenho que ter no meu estômago, colocar no meu estômago, pepsina, lipase e ácido do estômago. Escreveu no caderno, gente, escreve que vocês vão entender como que vocês vão fazer para isso daqui voltar para o seu estômago. Porque você perdeu isso daqui, tá bom? Eu vou explicar agora o porquê. Veja bem, essas enzimas digestivas, no caso são 2 enzimas e o ácido, tá bom? Mas eu vou chamar os 3 de enzimas para ficar didático.
Essas enzimas digestivas e ácido do estômago são importantes para poder derreter o alimento, derreter e quebrar o alimento em pequenas partículas, para que ele consiga entrar dentro da casinha das células. Vou dar para você um exemplo da castanha. Lembra da infância que a gente torrava a castanha na lata? Nosso pai aqui, meu pai aqui em Maceió, eu não gosto de falar porque dá vontade de chorar quando eu lembro da infância, né, dos meus amigos lá na Grota da Alegria, aqui no Benito Bentes. Mas assim, eu lembro da minha infância que a gente morava lá na Grota da Alegria, tinha um sítio, e lá o meu pai tinha muito cajueiro. Meu pai é vivo ainda, viu, gente? Tinha muito cajueiro. E meu pai tinha a época do caju que ele tirava as castanhas, ele torrava na lata, sabe? E a castanha ficava preta, né? E a gente pegava uma madeirinha, quebrava a castanha e a gente comia aquela castanha natural, né? Diretamente do cajueiro, né? Torrada em casa, de forma caseira. E a gente precisava da madeirinha para poder quebrar essa castanha, ou martelo. Os martelinhos. Essas enzimas, elas quebram alimentos em pequenos pedaços para você conseguir absorver para o sangue, para você ter massa muscular, para você poder ter energia, para você conseguir ter o prazer de comer, produzir a saliva de forma plena e completa, poder fazer uma boa mastigação. Entende? Só que quando você toma o prazol, enche o seu estômago com remédio natural, quando você toma antibiótico para H. pylori, quando você retira frutas ácidas, que é muito importante para a saúde, quando você abarrota o seu estômago com suplemento e não muda o seu estilo de vida, porque o medicamento que o gastro prescreve, ele tem a sua importância num contexto de emergência. O suplemento que o nutricionista prescreve tem a sua importância num contexto que a pessoa está com uma deficiência grave que de forma natural não está resolvendo. Então, eu não estou falando contra o nutricionista, contra o médico, contra o psicólogo. O que eu estou explicando é, você tem que fazer algo além disso. Então, o nutricionista, ele só passa a dieta e suplemento. O psicólogo só trabalha o emocional. O pastor só trabalha o espiritual. O médico é só remédio. Então, o seu corpo está com essa deficiência porque está muito intoxicado, não parou de produzir. E para você conseguir voltar a produzir isso, você precisa praticar os hábitos desintoxicantes. Por exemplo, a pepsina digere a proteína. A pepsina digere a proteína. E como que você estimula a produção de pepsina? Eu coloquei aqui, não dá para ver não, né? Através do relógio biológico, que são horários para comer, dormir, tomar água. Horários que respeitam o intervalo de refeição, entre uma e outra refeição. Horários para tomar água. A questão de não misturar o líquido com a comida. Tudo isso dentro do relógio biológico tem a sua importância para poder regular as células a voltarem a produzir a pepsina, para você conseguir digerir a proteína do frango, do peixe, do feijão, da castanha, da semente, para você não ter mais esse problema de gases, de arrotos e de empachamento. Então, rotina, horários, mudança do estilo de vida. Show? Perfeito? Maravilha. Temos também a lipase. A lipase é uma enzima que ajuda a digerir as gorduras. Bem-vindo, Rafael. Boa noite. A lipase ajuda a digerir as gorduras que você come. Só que quando você está com gastrite, com refluxo, você pode diminuir a produção de lipase. E uma das coisas que estimula a produção de lipase são os hábitos desintoxicantes. Por exemplo, aqui na imagenzinha tem a respiração anti-refluxo. Quem aqui já faz? Escreve aí, ó. Eu faço respiração anti-refluxo. Quem é aluno aí já faz, ou quem não é aluno já aprendeu aqui comigo nas lives. Então, esse é um dos hábitos que estimula a lipase para você conseguir digerir a comida. Quando você inspira o ar, enche aqui a região do diafragma e solta bem devagar. Como que acontece? Quando você pratica esse tipo de respiração, você estimula um nervo chamado nervo vago. Esse nervo vago é o responsável
por estimular a produção de enzimas. Então, sempre que você faz essa respiração profunda, você está fazendo esse estímulo no nervo vago, esse estímulo da produção das enzimas digestivas, essa redução da ansiedade, para que você consiga voltar a ter o prazer de comer, sem dor, queimação e azia. Você entendeu? Outra coisa também que nós precisamos é o ácido do estômago. Se não tiver ácido do estômago, você não consegue digerir, derreter a comida. Por isso que você não consegue curar a gastrite. Por quê, Carlos? Porque tomar prazol não regula o ácido. O prazol, ele diminui o ácido. Na verdade, ele neutraliza, ele acaba com o ácido. Só que você tem que ter o ácido, senão não derrete a comida. Se você ficar tomando suco de batata, suco de babosa, espinheira santa, e isso também vai piorar a situação, vai agravar. Por quê? Porque esses remédios naturais são bons, mas se você ficar só usando eles sem regular o ácido, eles vão atrapalhar a digestão. Você comeu agora, aí você vai lá, está sentindo arroto, refluxo, faz um suco de batata, aí tome suco de batata. Aí você, aliviou o refluxo, mas parou a digestão. E aí vai demorar muito mais tempo, porque o remédio natural, ele deve ser usado se você regular o ácido, se você mudar os hábitos. Entende? E aí nós vamos ter o quê? Receitas. Como é que eu expliquei aqui, a banana com aveia, mel. É só um exemplo de receita natural, que você pode fazer um biscoito, você pode fazer um bolo, você pode comer de manhã picado, você pode fazer uma vitamina, você pode fazer tanta coisa que ajuda a proteger o estômago, a regular o ácido, uma digestão mais leve, mais rápida, que vai te dar mais saciedade. Claro que tem muitas outras receitas dentro das receitas DP, porém é importante regular esse ácido. E uma das coisas é a alimentação gastroprotetora. Agora, sabe um hábito que influencia nos três? O emocional. Porque quando você está com o emocional equilibrado, você produz os hormônios em equilíbrio. Mas quando você está muito ansioso, com medo de ter câncer, medo de nunca resolver, quando você está com baixa autoestima e desânimo, porque você pensa assim, nossa, o meu problema não tem solução, eu sofro há muitos anos. Quando você pensa isso, quando você coloca esses pensamentos na sua mente, o que vai acontecer? Você começa a aumentar a produção de adrenalina, de cortisol, e isso diminui o ácido, diminui as enzimas, diminui a pepsina, e vai fazer com que você sofra durante muitos anos. E aí você toma suco de batata, espinheira santa, prazol, antibiótico para H. pylori, e não resolve o problema enquanto não vencer essa ansiedade. E foi exatamente isso que o Igor fez. Ele fez esse estilo de vida desintoxicante. E um dos maiores medos que ele tinha era do câncer no estômago, ou da úlcera no estômago. Então, como eu falei aqui, mostrei aqui novamente, dietas não funcionam, porque a dieta alivia, mas o hábito restaura. Escreve aí, a dieta alivia, mas o hábito restaura. Esse daqui é o Igor hoje. O Igor casou, ele aqui em Alagoas, em Maragogi, e o Igor, ele voltou a ter o prazer de comer, a passear com a sua noiva. Então, ele voltou a ter o prazer de comer, a passear com a sua noiva. Mas isso daqui, gente, é só para vocês saberem o que Deus faz na vida de uma pessoa que diz assim, Senhor, dirija a minha vida, dirija a minha vida. Olha aqui, eu que estou aqui com o meu jaleco, naturólogo, passei o jaleco aqui, para o Igor também. Aqui é um bolo de melancia que ele fez para o aniversário dele. Depois vocês vão ver lá o Igor no Instagram. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Vocês vão ver o Igor ali no Instagram. O meu Instagram não está aberto aqui no MacBook, só está ali no outro notebook. Mas está o depoimento dele aqui fixado. Quando eu falo as melhores enzimas para quem tem gastrite e refluxo, eu não estou falando que necessariamente você precise tomar enzimas digestivas. Eu tenho que comprar um pote de enzimas e tomar. Não, você precisa estimular as enzimas. Sabe o que estimula o seu corpo a produzir enzimas e o ácido? É o banho de sol,
é tomar água nos horários corretos, é combinar bem a alimentação, é fazer o exercício físico certo. É isso que estimula a produção de enzimas e ácidos. Entenderam? Mudança do estilo de vida. É isso, gente. Então, muito obrigado. Lembrem, lives todas as terças e quintas, 19h30. Anotem aí, gente, Jeremias 30:17, para você ler hoje. Jeremias 30:17. Valeu, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Até terça-feira.